Jesus chega numa cidade chamada Naim. Lá vai uma mulher que já tinha perdido o seu esposo. Agora ela perde também o seu filho. Está descendo das portas da cidade para enterrar o seu filho. Lembrando, irmãos, que quando a mulher naquela época, naquela cidade, naquela terra, naquela lei, naquelas regras, ela perde um filho, ela perde um homem da família, ela perde toda a liderança. Ela não pode liderar, então automaticamente ela não tem reconhecimento de ninguém. Então ela tinha perdido o marido, mas ficou o filho. Quer dizer, esse vai dar continuidade que o homem começou agora, ela perde o filho também. E ela vai para enterrar, mas quem é que ela encontra vindo lá para cá? Jesus está exercendo o ministério dele. Jesus está vindo de lá para cá. Lá vai um monte de gente confortando ela. Calma, ele morreu, mas você tem nós. Vai passar essa dor, ela vai passar com o tempo, ela vai amortecer com o tempo. Talvez alguns que ela ia ali dando conselho para ela, mas ninguém tinha uma palavra de esperança para mulher. E Jesus chega diante da mulher no exercício do seu ministério. Quando eu falei, meus irmãos, que estou falando de chamado para essa noite, que cada um tem um chamado e tem a responsabilidade desse chamado. O pastor falou que ele não prega placa de igreja, mas ele ensina discípulos a cumprir o seu chamado. Então é aqui, ou é lá em Minas Gerais, ou é no fim do mundo, onde é que Deus mandar você tem que exercer o chamado pelo qual Deus incumbiu você. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu estou falando que Jesus chegou exercendo o seu chamado, mas depois que Jesus ele morre, ressuscita, vai para o céu, ele envia nós para cumprir o chamado, continuar com o seu chamado. Jesus encontrou com ela. E Jesus ele faz um milagre ali que ninguém esperava. Você imagina que um culto, basicamente um culto fúnebre, está acontecendo ali. Vamos enterrar o sonho da mulher, vamos enterrar a esperança da mulher, tudo que aquela mulher poderia ter de esperança estava ali naquele caixão. E Jesus chega, pastor. Jesus está no auge do exercício do ministério. E a Bíblia diz que Jesus chega e faz uma pergunta para aquela mulher: por que tu está chorando? Por que chora? Imagina que é meio contraditório, né? Você chegar para um pai que está enterrando o filho e falar: por que está chorando? A lógica é clara, está morto aí. Talvez ela fosse uma mulher bem ignorante e falasse assim: você está vendo? Parece certo? Está morto aí. Mas não, ela está simples ali, ela continua com o seu choro. Ela falou assim: não chores mais. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele toca no caixão, no esquife, como quer dizer, a criança ressuscita na mesma hora. Aleluia. Eu estou falando de Jesus que ele devolve esperança. Talvez seja um pouquinho desesperançoso nessa noite. Talvez o cotidiano, as situações, as lutas, as perseguições. Eu sei que todo mundo tem que sofrer. Todo mundo tem chamado, tem ministério. Deus levantou por alguma coisa, passa por alguma perseguição na vida. É difícil, é alguém que Deus deu um ministério. Deus deu um chamado para ele, não passar perseguição. Mas calma, calma. Faz parte do ministério. Estou falando ministério, não é a placa da igreja. O ministério é aquilo que Deus incumbiu você. Seja louvor, seja para a sua frente nessa obra, passando pessoas aqui sendo levantadas, seja os irmãos que estão sendo levantados agora para fazer a missão de custódio, independente de cada um com o seu ministério. Jesus, naquele dia, que ele devolve para aquela mulher é a vida, a esperança dela. Jesus é especialista em devolver a esperança. Ele é especialista em devolver alegrias que foram perdidas. É isso que Jesus faz. Ninguém tem percas andando com Jesus. Eu vejo Jesus dando ordem para os discípulos, levantando ele e falando assim: ó, vamos comigo, vamos seguir. Qualquer um que perder essa vida, darei 100 vezes mais. E eu vi os discípulos caminhando com Jesus. Daqui a pouco eu vi um que morreu, o outro morreu também. Daqui a pouco falou: perseguição um, perseguição do outro. Mas eu não vi ninguém questionar esses 100 vezes mais. Porque eu aprendi no ministério de Jesus, quando você começa a caminhar, começa a servir, começa a amá-lo, você começa a fazer uma entrega maior a esse Jesus, quando você realmente entende o Evangelho, você não vai buscar coisas. Aleluia, é verdade. Pastor, nós começamos a entender o que é o Evangelho de Cristo. As coisas daqui, a gente puxa aqui. Há uma preocupação tanta que por aí, que Deus ele vai entrar, vai realizar isso, vai realizar aquilo outro, vai fazer você feliz. E a maior felicidade do homem é ter Jesus.
andar com Ele e começa a entender o que é o seu ministério, o que é Jesus vindo das nossas entranhas, nossas veias, ela vai estar como Paulo lá de Filipenses. Eu estou preso, mas eles pensando que me prendendo, vão calar o evangelho, vão calar a minha boca. Eu estou preso, mas eles estão fazendo o oposto da verdade. Eles estão falando que o evangelho cresce, porque me prenderam aqui. Sou só prisioneiro de Cristo, eu não sei um Cristo aqui dentro. Porque eles clamam lá fora. Aleluia. O evangelho é isso. O mesmo Jesus que não tinha onde cair morto, esse é o verbo, claro, ser dito nessa noite, também era o dono do céu lá em cima. Você imagina a humilhação de alguém que deixa um trono de glória, de alguém que se assenta em um trono glorioso, que está ali pela eternidade, fez uma criação, eu e você. Alguém que tem o domínio, que chama aquela estrela pelo nome, consegue medir na palma das mãos toda a água do oceano, contar as areias do mar. Alguém que tem o controle da tua vida. Aleluia. O controle de com qual velocidade corre o sangue das suas veias, faz com que todo órgão do seu corpo se mantenha vivo. Alguém que tem todo esse poder desce sobre a terra e é rejeitado pelos homens. Você imagina a aflição de Jesus se ele parasse para analisar isso? É que Jesus não parou para analisar isso, porque ele veio para cumprir o ministério. E às vezes você tem um ministério e fica reclamando porque alguém está se levantando contra, porque alguém falou mal, porque alguém criticou, fez uma crítica. Não, a ordem de Jesus é você continuar o que ele começou. Levanta quem quiser levantar, fala quem quiser falar. Você tem mal e deve continuar. Glória a Deus. Não posso olhar para a crítica. Porque se eu parar para olhar críticas, não consigo exercer o que foi colocado em mim. É perda de tempo. Verdade. Jesus não olhou para isso. Não quer olhar para mim, não tem problema. Acha que eu não sou belo o suficiente, não tem problema. Mas eu vim aqui para confundir os sábios. Glória a Deus. Porque o negócio é com os pequeninos. Aleluia. Aí vê quem é que ele chamou? Pescador. Deus, as pessoas que ele chamou para seguir a sua obra. Mas esse é o seu ministério. Jesus não foi lá no meio de grandões, não. Chamou o pescador, muito simples, experimentar o seu trabalho, para seguir, para entender. Você está ali à vez fazendo a ministração e o povo começa todo mundo embora, pastor. E a vida acontece. Aí o Pedro fala: Ô Jesus, você está mesmo fazendo tudo demais com esse povo? Ele todo mundo embora. Deus falou assim: ah, meu pai, vai você também. Mas eu não posso ir não, porque só o Senhor tem a palavra da vida eterna. É a compreensão do Evangelho do que é o Evangelho. E esse Jesus passa por tudo isso, pastor. Mas você imagina se Jesus fosse parar para analisar. Se eu vou falar dele aqui nessa noite. Se ele fosse parar para analisar, as pessoas se criticavam. A Bíblia diz que cada milagre que ele fazia, tinha uns que adoravam e tinha uns que criticavam. Pessoas que pensavam em Jesus no seu poder de glória aqui na terra também, tinha uma unção gloriosa. Eles sabiam o que as pessoas estavam pensando. Você imagina, irmão, eu estou ministrando aqui, pode ser que alguém pense: nossa, esse cara prega mal, nossa, eu não consigo muito seguir mensagem, mas eu não estou ouvindo o pensamento, não vai fazer diferença. Mas Jesus, ele ouviu os pensamentos das pessoas. Está no meio da multidão de 5.000 pessoas, tem 2.500 criticando o seu ministério. Ele está lá: eu estou aqui por eles. Eles podem me criticar, mas eu estou aqui por eles. Podem se levantar contra, mas eu estou aqui por eles. Eu vim cumprir a missão e eu vou cumprir a missão. Aleluia. Glória Isso a é Deus. exercer ministério. Acontece que muitos de nós, eu digo no meio evangélico, no geral, irmão, o que está acontecendo com você, irmão? Não estou indo mais não. Porque me levantaram a missionário, mas começaram a bater demais, que é pau que dá enchido em Francisco também. E eu não consegui ficar de pé, porque perdeu a alma. Eu não consigo mais exercer o chamado, mas por quê? Porque se levantaram contra a minha vida. Louvado seja Deus. Fui ministrar no lugar, criticaram a minha ministração. Falaram que não é Deus que me usa. Aí cai. Aí Jesus passa por tudo isso e não baixa a cabeça. Verdade, Jesus.
Aleluia! Aí Paulo fala assim: ser meu imitador, ou meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. Paulo está preso, ele está cantando, está passando aflição, está adorando, está sofrendo decepções e está adorando. Quando está lá preso, ele fala assim: eu sou aqui um prisioneiro de Cristo, mas glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem disse que evangelho, que ministério é caminho de flores? No mesmo ramo que dá as flores, olha o caule, tem espinhos. Se você ainda apertar no caule a mão, você fura sua mão toda. O evangelho de Cristo não é só flores. Eu estou ministrando aqui para pessoas que têm chamado, e que Deus quer que você use, exerça o seu chamado a todo custo. A todo custo. Porque se ele olhasse, vai passando Jesus, a mãe pega o filho e esconde o filho. O que? Esse homem é feio demais. Aqui em Israel não tem costume de gente tão feia passar pela rua, não. Esconde o menino, fecha a porta. Eu estou falando desse Jesus porque era assim que Isaías declara ele. Alguém que ninguém queria nem olhar. Escondia o rosto, quer esconder o rosto? Está bem ali. É feio demais. Não tinha formosura nenhuma. Mas também não tinha pecado. Isso é ministério. É o ministério de Paulo lá na cadeia. Costumamos dizer hoje aqui no Brasil que estamos passando por uma perseguição. Isso é verdade. Há uma perseguição aqui, mas ela é bem pequena. Comparada com a Nicarágua, porque é o nome da igreja que é missão para todos. O pastor está fazendo bem esse papel aqui, mas missão, vamos trabalhar, gente. Missão para todos. Nicarágua está fechando as igrejas, matando pastores, matando padres, freios, prendendo. E mais umas dezenas de países que isso está acontecendo. Na China já está proibido o evangelho. A Bíblia está sendo retirada de todas as prateleiras de onde vende. Não tem mais. A perseguição era coisa do mas ela vai chegar aqui também. O justo vai viver da fé. Talvez você não tenha ouvido falar sobre isso, mas isso está chegando para cá. Mas aí eu aprendo com a Bíblia, eu aprendo com a palavra, eu aprendo com Paulo, que nem a prisão calou o adorador. Está preso, Paulo e Silas, está preso, prenderam ele, talvez sem motivo nenhum, porque estava pregando na praça. Os caras eram chatos, eu não sei ir para a praça gritando, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, o povo não levanta isso aí não, fica tocando, isso aí não. Aí prende eles. Como eles mas apanhar. Aí a Bíblia diz que eles começaram a cantar, uma hora outra. E a Bíblia diz que quando eles cantam, acontece um terremoto ali, a prisão se abre. Mas eles não fogem, pastor. E o carcereiro vai para tirar a vida, diz a Bíblia que ele vai se matar. Na verdade, o Senhor tinha salvação naquele lugar para de Paulo. Aleluia, Jesus. Acontece que não faz tal coisa. E a Bíblia não faz, não vai se matar não, rapaz. E aquele carcereiro conheceu Jesus. Talvez você não está entendendo nada. Talvez a circunstância da sua vida está tomando rumos diferentes e você não está entendendo. Talvez o chamado que Deus colocou parece ser pesado demais, mas não é pesado demais. Parece que você não vai dar conta, mas quando a gente se alia com o Espírito Santo, a gente dá conta. Quando você coloca o Espírito Santo de Deus na frente, o negócio tem que dar certo. Você precisa entender o tamanho do chamado, o poder desse chamado e a grandeza desse chamado. E às vezes é difícil entender mesmo, irmão. Às vezes é difícil entender. Porque se Jesus fosse olhar para isso, ele tinha desistido. Lembra que na última noite de Jesus aqui na terra, ele sobe para fazer uma oração. Os discípulos não conseguem orar com Jesus. Jesus sobe e vai fazer uma oração mais profundidade. Ele diz que naquela noite é o seu suor que nos faz sangue. E a ciência diz que essa opressão, algumas pessoas sofreram isso na face da terra, mas no mínimo, é o maior limite que o homem pode suportar. Jesus suportou. Ele passa por uma opressão naquela noite. Ele faz uma oração. E na sua oração ele fala assim: Pai, se for possível, afasta desse cara. Jesus não está desistindo. Ele está olhando ao grau de dificuldade de si, é grande demais para ele suportar. Mas depois ele completa a oração, mas assim, mas
faça a tua vontade e não a minha. Glória E a por Deus. muitas vezes essa oração nos deve se dirigir para Deus. Por muitas vezes se cumpre a nossa vontade diante de Deus, nada. Aleluia, Jesus. Queremos o nosso jeito, da forma que nós recebemos, do jeito que nós recebemos, e por muitas vezes não é assim que Deus quer, não é assim que Deus planejou. E o chamado requer, às vezes, uma conduta diferente. Às vezes a luta é terrível, mas você precisa assumir o compromisso, faz parte do chamado. Se ele padeceu por mim, por você, eu devo padecer pelo seu evangelho. Estava no altar uma vez, um culto como esse dia para o missionário, eu fiz uma ministração. Eu desci do altar, a missionária pegou o microfone e falou assim: profeta de Baal. Ela desceu do altar, ele me usou na profecia, profeta de Baal. Aí parei, aí o senhor falou comigo assim: diga para ela, só tem 2 igrejas, estou fechando uma hoje. Já colocou me liga tocar. Eu olhei para ela, falei: minha irmã, eu não tenho nada com a senhora, só vim trazer a palavra de Deus aqui. Ela é assim que deve ser pregada. A senhora fez uma obra que eu poderia ter feito, e por esse motivo, uma das suas igrejas irá fechar. Mas não tem motivo para isso, mas o Senhor Jesus acabou de falar comigo. Então, eu pedi misericórdia para Deus. Não, pastor, quando o crente é arrogante, é difícil, soberbo, é difícil. Meu irmão, uma semana houve uma briga lá, você que a igreja fechou. Essa mulher apareceu na minha porta, mas chorou. Ela me abraçou e que as minhas costas molhou todas de tanta lágrima. E eu perdoei essa mulher para a glória de Deus, porque nós temos que perdoar, irmãos. Uma das regras para entrar lá em cima lá é perdoar. Se você tem um coração perturbado aí, perturbado, porque Jesus está na cruz, ele olha para aqueles que arrependem com ele e fala assim: perdoa, porque não sabe o que faz. Quando alguém toca desnecessariamente, está fazendo, está sendo usado pelo inimigo. E você deve perdoar. É difícil perdoar, mas você deve perdoar. Uma das regras para entrar lá em cima é perdoar aqui embaixo. Com a medida como você perdoa, você recebe perdão de Deus. Então você precisa perdoar. Se tem alguém aí que está com o coração em negro, está com algum problema com alguém, resolva hoje. Se chamar para a senha de hoje para amanhã, não dá tempo não. Jesus perdoa você. E eu passei por essa fase, eu saí novo ainda, uns 17 anos atrás, eu não prego mais. Pensei em pregar agora, já que começou a me bater desse jeito, você imagina quando começar a pensar na frente. Aí eu só não consegui, não prega mais. Aí eu comecei a entrar ali dentro ali. Eu comecei a ver que todos eles passavam por dificuldades. Eu comecei a entender que o evangelho que era pregado nas igrejas não era o mesmo que estava ali dentro. Comecei a ver um evangelho de muita facilidade, que Deus vai dar, mesmo a pessoa sem estar preparada para nada. Mesmo a pessoa sem buscar nada, é como se Deus estivesse só doando. E o evangelho não é isso não. O evangelho é salvação. A regra é: busque o primeiro reino dos céus e a sua justiça. O resto, Jesus fala de coisas, as outras coisas serão acrescentadas. O reino dos céus é regra para entrar nos céus. É regra para todos nós, servos e servas que estamos aqui nessa noite, nos chamados altos, chamados baixos, levantados por Deus. A regra é simples, é claro: o reino dos céus é o objetivo e a sua justiça. Por que aqui Jesus? Por que é citada a justiça? Irmão, não devemos praticar injustiça com ninguém. Se você perceber, olha Zaqueu, foi onde pensa hoje, estou vendo a palavra. Aqui, se eu porventura eu desfalquei alguém, eu lhe darei 4 vezes mais. Mas a verdade é que eu não quero ficar sem o teu reino. Aí Jesus fala assim: ó, chegou salvação a esta casa hoje. Hoje chega salvação a esta casa. O homem reconhecer a sua fragilidade, o seu pecado, o seu erro, e ele reconheceu isso. Ele reconheceu isso, é regra. Sabe como é que acontece, irmãos? Quando eu comecei muito rapidinho, eu vou encerrar também. Eu fiquei 7 anos com a minha casa sem portão. 7 anos. Eu vi que na rua, todo mundo, comecei a fazer a casa, todo mundo fez sua casa, terminaram, a minha casa ficou para trás. E Deus havia falado que estava dentro daquela casa. Eu fiquei sem portão, mas coloquei uma lata lá, umas telhas, e preguei, era um portão bonitinho. Todo mundo colocou um portão bonito, eu passava assim: Senhor, está ficando bonito a minha rua. Cada um com seu portão mais lindo, seu sobrado mais bonito, mas lá embaixo, naquela casa lá, não tem portão não.
quando foi, mas sempre buscando o reino dos céus. Não é prioridade o portão de casa. A casa não é prioridade. Nada disso, carro não é prioridade. Prioridade é Jesus. Ele é prioridade quando eu entro, quando eu saio, quando eu vou, quando eu desço, aonde eu chego. Ele é prioridade. A sua justiça deve reinar dentro de mim, dentro de você. Essa é a prioridade. Não posso passar, deixar ele passar desapercebido aonde eu chego. Tenho que anunciar. Estou chegando, Jesus também está comigo. E se você crer, ele faz milagres. Aí quando foi, acho que uns mês atrás, ele me expôs um portãozinho em casa. Chegou a hora com um portãozinho lá. Dinheiro também não vem não. Aí irmão Wilson, eu peço o cartão do senhor, pastor. Não passa no cartão lá, só paga 10 vezes. Amém, irmão? Vamos lá pegar o portão, irmãos. Deus abençoe um belíssimo portão. Amém, glória a A Deus. chave é aquele cartãozinho, você encosta o cartãozinho assim, pode. Aleluia. Glória a Deus. Eu não busquei o portão. Eu quero Deus, me dá o portão. A prioridade é Jesus. O portão, Jesus chamou de coisa. Você está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Quando você começar a colocar Jesus como prioridade no teu ministério, exercer o seu ministério com Jesus à frente, com o Espírito Santo à frente, as outras coisas ele vai acrescentar. Aleluia, Jesus. Eu não me preocupo com verso, eu não me preocupo com isso não. Sapato, essas coisas não, depois eu gosto não. Um dia desse eu estava sem o celular tinha dado quebrado, deu ruim o celular. Fiquei sem. Daqui a pouco, eu estou trabalhando com o irmão, eu tinha acabado de comprar um carro na água. Ah, pastor, leva o negócio e arruma. Eu levei para arrumar, não tinha nada de celular. Eu falei, comprei um zero para ele. Ele deu primeiro novo. Falei, casa, eu vou pedir. Eu pedi para Deus. Que eu peço para Deus, eu quero que você coloque no teu coração hoje. É o Senhor que entra no teu ministério. Pede para ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pede para ele, em nome de Jesus.